Fala galera, e a melhor série dos últimos anos finalmente teve a estreia do seu primeiro episódio da segunda temporada. A Ruptura voltou e voltou assim, ó, daquele jeito sensacional. Por quê? Obviamente, tá? É um grande recomeço que a gente tá tendo aqui, com algumas pistas muito importantes, indicativos de coisas para o futuro, né, dessa segunda temporada, para esses 4 personagens aqui que estão funcionando tão bem, mas tão bem, que parece assim, ó, que foi ontem que acabou a primeira temporada. Parece que foi ontem que a gente simplesmente deixou esses personagens ali esperando qual seria essa continuidade que simplesmente chegou. Galera, tem uma coisa já direto, tá? Eu adorei a confusão inicial desse episódio, tá? E ao mesmo tempo, eu adorei quando se restabelece o quarteto, a gente tem duas coisas quando o grupo tá logo após de ver aquela apresentação incrível da revolta dos macrodados. Cara, aquele vídeo explicativo ele é tão importante para a gente entender o que aconteceu nesses 5 meses e o que a Lumon também fez para tentar trazer algum tipo de resposta para a opinião pública. Porque tem uma coisa que eu espero muito, tá, ver também na segunda temporada, é essa visão no exterior, tá? A gente até não teve nada presente nesse retorno aqui de temporada, mas ao mesmo tempo foi muito importante a gente ficar dentro da Lumon o tempo por completo, porque a vida dos internos, ela talvez é mais importante do que a vida dos externos para o estabelecimento de descobrir qual é a real verdade do que eles fazem e qual é o sentido deles estarem ali. Então essa vida dos internos, ficar fixado nela nesse primeiro episódio, cara, para mim foi assim, ó, extremamente importante para reestabelecer uma base para essa história. Porque do ponto que se encerra na primeira temporada, ela chegou extremamente no limite. Como que tu vai colocar esses personagens novamente ali para fazerem, né, as funções que eles estavam fazendo e tu ter também um desenvolvimento de história dentro da Lumon, porque tudo estava realmente dentro de um limite, né? A maneira como se encerra tão espetacular aquela primeira temporada ali. E eu acho que eles acharam um jeito muito bom de restabelecer essa base, tá? Primeiro com aquela nova equipe ali, ao lado do Mark, aquela bizarra equipe do lado do Mark, que também abre um pouco mais, assim, os horizontes, né? A gente entender que eles vieram de outra sede da empresa, tudo mais, as comparações que tinham em relação a outra empresa, até a parte capacidade, né, de cada equipe, a diferença que era da equipe ali colocada do Mark. Então, são pontinhas assim que eles começam a entregar que também são muito importantes, porque eles dá não só essa abrangência em relação ao horizonte que essa série pode chegar, mas também assim outras possibilidades. É muito importante tu ter outras possibilidades para esse grande estabelecimento que a gente vai ver a partir de agora acontecer. E a partir daí, galera, pô, tem, né, depois do vídeo de apresentação ali, né, da revolta toda e a explicação toda, o momento que eles ficam, né, cochichando, tem duas coisas que chamam muita atenção, tá? A primeira é óbvio que é a Halle ter voltado. Esse é o ponto inicial, assim, ó. A gente sabe muito bem qual é a função dela, tá? Não da interna, mas da externa. Por que ela voltaria? O que aconteceu também para ela retornar ali e estar novamente perante o grupo? Obviamente que ela não tem também, assim, uma clareza, assim, do porquê, não existe nenhum tipo de indicativo, pelo menos nesse primeiro episódio, do qual é a sua motivação de estar ali. Isso eu achei muito, muito, muito interessante, porque pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer coisa. E principalmente também para mim, tá, nesse primeiro momento pareceu muito que é uma punição que ela tá passando e ao mesmo tempo uma punição que ela gosta de tá tendo que fazer. Por causa da sua ligação principalmente com o Mark, por causa de toda a questão amorosa, que é uma piada muito bem feita no vídeo lá da revolta. É, a questão das câmeras, a questão, né, do Milchek, inclusive, falar, né, fazer aquela piadinha. Vocês não precisam ficar lá amontoados dentro do almoxerifado, né? Vocês podem conversar aqui não tem microfone, né, não vai ter escuta para vocês, tudo mais. Eles pegam tantos momentos que marcaram a primeira temporada ali e, né, o crescente todo da revolta, tudo que aconteceu, e vão colocando de uma maneira tão engraçada, cara, durante aquele vídeo ali. Então, para mim,
A primeira teoria é muito, cara, a Hailey volta ali pra estar dentro da Lumon e ter um motivo pra ela estar ali, muito por ser uma punição, por pagar pelo que mais deve ter acontecido durante aquela apresentação que também encerra a primeira temporada. Porque não teria um outro motivo que eu consigo visualizar nesse momento do porquê que ela voltaria pra ali, tá? Tanto que fica, né, essa questão toda dela ser a última. Então, ela voltar naquele momento do cochicho e ela não ser sincera é completamente diferente do Irving não ser sincero. Então, ela não ser sincera, ela tá claramente escondendo, e até tem aquele momento que o Irving, pô, jardineiro noturno? Como assim um jardineiro noturno? Não, ele deve fazer outra coisa durante o dia. É um elemento que simplesmente se passa nesse momento porque os personagens ali, eles confiam muito no outro. O elo que existe entre aquele quarteto é muito forte. Então, por mais que tenha essa estranheza, por mais que tenha a pergunta do Irving, a confiança, ela vence qualquer tipo de desconfiança, pelo menos nesse momento, né? Mas por que que não se coloca? Talvez já teria algum tipo daí, sim, da tal revolta acontecendo, né, dos outros contra ela. Poderia ser, talvez, alguma coisa mais clara já da motivação de tudo, né, que acontece dentro da empresa, dentro da Lumon também, já vir de volta. Pode ser também. Mas para mim, a primeira teoria é muito que é uma punição que ela tá passando realmente do exterior e o interior acaba gostando muito de voltar para ele. É muito uma linha, parece, crescente. E a parte do Irving, eu achei curioso ele não contar, nem naquele momento que ele tá tão próximo, cara, no abraço que tem com o Dylan, cara, abriu uma gaveta, cara, o quanto que o Dylan é um personagem não só extremamente cativante, mas um personagem que tem todo o senso, né, de comédia muito bem pontuado dentro da série, e o quanto que ele tá, sabe, se a gente for pegar uma jornada de personagem, o crescimento, o desenvolvimento desse personagem, o quanto que ele tá cada vez mais solto, cara, e cada vez com uma importância tal, tanto que o Milchek utiliza ele já como esse ponto, né, ali de problema, né? Ele ganhou tanta confiança dos outros por ter se colocado lá, para que os outros vissem sua visão ali, né, do exterior, que todo aquele jogo ali feito agora pela tal sala para poder ver a família, é óbvio que é toda uma jogada ali do Milchek para que tenha sim um controle sobre o Dylan, que é óbvio que é claro que vai trazer problemas daqui para frente. E fiquei também curioso em relação ao que é, né, o tal nome da sala. O que é esse tal nome da sala? E voltando pro Irving, eu achei curioso naquele momento dele com o Dylan no abraço, ele não falar sobre a investigação. Ele ir direto pro ponto das pinturas, pós toda a questão, né, dessa consequência toda dele ter visto que viu em relação ao Burt. Mas a investigação, para mim, também é um ponto importante. Já está colocado para os outros personagens. É óbvio que, como a gente está vendo, cara, é um começo novo, né, de arco para esses personagens todos. É uma segunda temporada. Tu precisa novamente colocar esses personagens ali dentro do Lumon. Tu não tem como deixar essa história apenas acontecendo no externo. Tu já deixa claro que muita coisa aconteceu no externo nesse período de 5 meses, que essa revolta realmente teve um efeito. Tanto que o Mark tem, aparentemente, ali, né, já que estou falando de efeito, cara, um efeito em relação, né, à diretoria, ao conselho. O que mais, né, nesse novo arco, já que tu tem que fixar tanto uma base, pô, o que mais tu poderia ter ali de motivação para colocar esses quatro dentro realmente do Lumon e escolherem por sua própria vontade permanecerem ali. O quanto que a série ela acerta para fazer esse jogo inteiro, tá, de conseguir formar essa base e deixar esses personagens novamente ali. Porque toda a questão de descobrir a verdade e esses elementos todos, cara, vai levar essa temporada por completo, que assim, ó, eu tenho certeza, cara, que ela vai ser tão boa quanto foi a primeira. Eu já fiz um vídeo aqui com, né, trazendo as primeiras impressões, alguns pontos bem importantes ali sobre os críticos americanos que já assistiram ou 6 ou a temporada já por completo. Tem uma pequena ali divisão né, dos críticos que já tiveram o acesso à temporada por completo, alguns já tinham assistido 6 episódios. Então, nesse vídeo eu já coloco muita coisa ali que é importante a maneira como foi realmente desenvolvida a segunda temporada. Então, minha expectativa, cara, tá enorme, enorme, enorme. Ruptura é uma das melhores séries feitas nos últimos anos e que consegue trabalhar muito bem a maneira como ele vai realmente desenvolvendo cada episódio ali.
E olha que, vamos pegar esse episódio aqui, que a gente tem, né, eles fixos por completo dentro da Lumon. O quanto que esse episódio é funcional. O quanto que ele não precisa ter, né, os paralelos do ficar o dentro e fora, mesmo que seja apenas com o protagonista, que é o Mark, mas o quanto que esse episódio ele é funcional e o quanto que ele consegue prender de uma maneira assim, que eu não vi passar esses 48 minutos. Eu não vi passar mesmo, assim, quando eu fui ver, já tava indo pra parte final do episódio, cara, quão fixo tá, que parece que esse ato simplesmente que a gente teve entre a primeira e a segunda temporada, ele parece que não aconteceu. É simplesmente a maneira como eu abri aqui a crítica. Parece que foi ontem, né, que a gente deixou os personagens de tão bem colocado que tá a montagem dessa base, tá o começo dessa nova jornada que a gente vai ver agora de 10 episódios, né, ao contrário dos 9 que a gente teve na primeira temporada. Então, galera, se preparem que tem vídeos especiais saindo entre as sextas-feiras e se preparem que começa hoje e a gente tem mais 9 semanas pra frente, sempre com as críticas aqui no canal pra gente conversando e tudo mais. Galera, coloque abaixo nos comentários o que acharam sobre esse primeiro episódio da segunda temporada de Ruptura e não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui!